Olá, gente. Eu vou fazer aqui a resolução da questão 37 da nossa lista, que trata de resolução de sistemas lineares usando métodos iterativos. E a questão fala o seguinte: a distribuição estacionária de temperatura em uma placa aquecida pode ser modelada pela equação de Laplace, que é essa equação aqui com as derivadas segundas da temperatura. Se a placa for representada por uma série de nós, pode-se substituir as segundas derivadas por diferenças divididas finitas centradas, o que resulta em um sistema de equações algébricas lineares. Use o método de Gauss-Seidel para determinar as temperaturas nos nós da figura 13. Então, o que a questão está falando? Ela dá as temperaturas desses nós externos e esses 4 nós aqui a gente tem que determinar. Então, intuitivamente a gente consegue ter noção de que eles vão estar em torno de 50 graus Celsius, né? Olhando essas outras temperaturas, e que esse ponto seria mais quente do que esse, também olhando as temperaturas aqui. A gente vai conseguir determinar isso usando essa forma, mas não ela exatamente. A gente vai fazer uma aproximação linear para essa forma. E aí vai dar um sistema que vamos ter 4 equações e essas 4 variáveis. Então, isso daqui vai ser trocado por isso. E a questão não fala, mas essas diferenças, aliás, ela não dá uma fórmula que normalmente você não vai saber. Então, pesquisando, a gente descobre que essas diferenças finitas centradas se referem a isso. Normalmente a gente faz uma derivada desse jeito: f de x mais h menos f de x dividido por h, sendo o h um número pequeno, né? Com fazendo da forma centrada, seria f de x mais h menos f de x menos h. Agora a gente está, de acordo com o nosso ponto x, a gente vai um pouco para frente e um pouco para trás. E agora a distância entre os dois é 2h e fica aqui no denominador. Então a ideia é isso. Com essa mesma ideia, tem uma fórmula para a derivada segunda, que é isso aqui. Usando isso juntando isso com a equação de Laplace que ele dá, né? A aproximação que a gente faz é o seguinte: esse h que ele dá, que tem na fórmula, né? Ele significa o quê? No nosso caso vai ser a distância entre cada nó, que a gente não existe uma distância mesmo definida, a gente vai considerar unitário. Aí o f de x mais h menos h, como é? A gente pega e considera a temperatura, então pode ser o 100 graus Celsius, pode ser uma dessas variáveis. Então, como é que fica uma dessas derivadas? Vou fazer aqui e vamos primeiro em relação a x. Então, o h vai ser 1, então 1 ao quadrado continua 1, então a gente não tem que se preocupar com o denominador. E quem é f de x? Eu vou chamar f de x de t e j. Certo? Aí, além de t e j, no caso t e j é o que está multiplicado por menos 2. Estou fazendo primeiro no meio, que é mais simples. Aí quem é que a gente tem? No caso aqui agora, vou fazer também. Pronto. No caso, quem é f de x menos h? A gente vai pegar o t. Só que agora ao invés de t e j, a gente está voltando uma unidade. No caso, a gente está considerando o eixo x. Então, basicamente, a gente voltando uma unidade é um ponto antes no i, né? O i da forma que ele escreveu, o índice da esquerda se refere ao eixo x. Então aqui fica, agora a gente vai ter
de menos 1 J. E da mesma forma pro outro termo fica T, só que agora é mais 1 J. Então isso fica a forma para um ponto qualquer com a aproximação da derivada. Para fazer em y, vai ser a mesma coisa, só que trocando o i pelo j, né? As mudanças que a gente fez. E aí somando os dois para poder igualar a zero, como está na forma que ele dá, vai ficar isso. Aliás, a gente já tem isso. Vou trazer parênteses para ficar mais destacado por enquanto. Então, aqui agora o i permanece. E usa j menos 1. E aqui o i permanece e fica j mais 1. Pronto. Aí do jeito que tá, a gente consegue juntar esse termo aqui com aquele outro, com esse outro aqui. Então fica 0 menos 2, né? Agora fica menos 4. Pronto. Vou tirar e colocar ele lá na frente. Com isso, o que acontece? A gente agora pode trocar os índices por cada uma das... para cada uma das... formar cada uma das equações, dependendo de qual ponto a gente escolhe. Então, se eu escolher o ponto T1, substituindo aqui, vai ficar menos 4T1 aqui no final. Aí vamos lá. Esse aqui seria T01. O que é 01? É porque o ponto à esquerda é 100 graus Celsius. Aí o I mais 1J é esse ponto aqui, T21. Já esse
é o IJ-1, que é o 75 graus. E por fim, a gente tem o IJ mais 1, que é o T12. Certo? Aqui a gente tem uma variável, está multiplicado por uma constante, no caso 1. E aqui também um menos 4. E aqui com outro com 1. Esses dois são só constantes sem a variável. Então, para o nosso sistema ficar organizado, eu vou passar eles para o outro lado. E passando para o outro lado fica com sinal negativo, né? A gente tinha 100 e 75. Então vai ficar menos 175 no outro lado da equação. Eu vou organizar mais para ficar. Vou ordenar essas variáveis. Como assim? Quando a gente for fazer a solução mesmo no Octave, vai ter uma matriz coluno com os quatro valores que eu vou chamar de x para ser as variáveis que a gente quer solucionar, né? Então na nossa matriz a gente vai sempre ter que usar a ordem, que eu vou aqui dizer que vai ser T11, T21, T12, T22. Vai ficar mais simples, não tem como se confundir. T1, T21, T12. E no caso é como se aqui tem coloca um zero para representar que não está multiplicando nada do T22. Então isso é uma das 4 equações que a gente vai ter que usar. Mas eu fiz de uma maneira bem técnica, né? Mas a gente pode perceber que dá para fazer de uma forma, intuitivamente dá para a gente fazer de uma forma bem mais direta. Que é o que? A gente pega o ponto que a gente usou, multiplica por menos 4. Os outros dois que estão próximos a gente só soma. Vai ter um que está oposto, vai ter o zero. E depois a gente soma os pontos próximos que tem constantes, né? E coloca no outro lado da equação com sinal negativo. Ou seja, a gente vai pegar só o ponto que a gente está usando e os 4 que estão em torno dele. Então, escrevendo na forma matricial, nesse caso aqui, a linha vai ser menos 4, 1, 1, 0, menos 175. Menos 4, 1, 1. Zero, menos 175. E vamos fazer agora para a segunda equação. Como é que vai ficar para esse ponto? Fazendo direto sem o desenvolvimento todo. O primeiro termo vai se referir a esse, ele está vizinho, então vai ter 1. O segundo se refere a esse, como é o próprio ponto que a gente está analisando, vai ter o menos 4. O terceiro ponto é esse, que está oposto, então vai ser 0. O quarto ponto é o T22, também está vizinho, então vai ter 1. E o outro lado da equação vai ter menos 0 mais 75, ou seja, menos 75. Para o T12, a
a gente vai ter 1, 0, menos 4 e 1. E o outro lado da igualdade é 100 mais 25, fica menos 125. Vixe, eu esqueci de separar nas linhas. Perdão. Pronto. Para a última linha do sistema, 0, 1, 1, menos 4. E o valor... Esse computador fica meio lento com a gravação. Pronto, o último valor vai ser menos 25. Ok? Então, depois desse trabalho todo, a gente chegou no sistema que a gente quer resolver. Que é isso que a gente vai colocar lá no Octave. Então, vindo para o Octave, eu já escrevi a matriz que a gente já obteve lá. No caso, o lado esquerdo do sistema em A e o lado direito das equações aqui em B. No caso, detalhe também que o B tem um ponto e vírgula depois de cada elemento, que faz com que ele vá para a próxima linha. Então, essa é a primeira linha, essa é a segunda, a terceira e a quarta. Significa que na verdade é uma matriz coluna. Eu vou criar um N para ter o número de linhas. No caso vai ser o size A1. Se fosse size A2, pegaria o número de colunas. Nesse caso é o mesmo, mas sempre bom diferenciar. Aí o número de linhas vai ser útil para as iterações que a gente vai fazer. Então primeiro vou criar K num loop. Que é isso, é um loop que vai rodar 30 vezes. No caso, a questão não fala nada sobre o número de iterações, sobre o erro que você tem que ter. Então, você pode escolher, eu vou simplesmente fazer 30 iterações. Qual é a ideia do método? Você, para cada linha, no caso, para cada linha, eu vou fazer, para ter um loop para cada linha, é isso, né? Então, para cada linha, eu vou fazer um valor de x e, no caso, antes eu vou fazer x para ser 0, n1. Isso faz o que? Com que nem o B, ele vai ser uma matriz coluna de n linhas. N linhas e uma coluna. Aí cada linha vai ser um dos valores que a gente quer para os nossos. Então, a ideia do método é que a gente, por exemplo, vou pegar a primeira linha. A gente imagina que a gente já tem esses três valores de x. A gente já tem o x2, x3, x4. E a gente, a partir disso, calcula o x1. Então, no caso aqui, como é que fica x1? x1 é igual a menos 175, que é o valor do outro lado da equação, menos
menos 1 vezes x2, menos 1 vezes x3, menos 0 vezes x4. Pega tudo isso e divide pelo menos 4. Da mesma forma você vai fazer para as outras linhas. A gente vai iterar até que realmente não tem mais. Até que realmente se torna verdade isso que dos valores que a gente tem. Eles se aproximam da resposta e converge. Então, o que eu falei fazendo aqui vai ser o que? Considerando a linha I, a gente tem o BI do outro lado da equação. A gente vai subtrair, vamos ter uma linha de A. Para pegar uma linha, a gente vai linha I, vírgula 2 pontos. 2 pontos significa que da linha I ele vai fazer uma matriz com todos os elementos. Eu vou multiplicar isso com x. O que acontece? Se eu fizer essa multiplicação, vai ser uma multiplicação de matrizes. Então, fazendo isso vezes x é uma matriz coluna. Então, a gente vai ficar x1 vezes 1, mais x2 vezes menos 4, mais x3 vezes 0, mais x4 vezes 1. Cada valor vai ser multiplicado pelo número correspondente, né, de acordo com a posição, e vai somar tudo. Então vai dar só um valor. Essa multiplicação de matrizes dá um valor. Inclusive é importante essa ordem que a gente colocou. Não pode colocar o x antes. Aqui ainda tem um problema porque a gente não quer considerar o x da diagonal. Então, para contornar isso, eu vou, na verdade, fazer pegando os elementos antes da diagonal e com os elementos depois. E vou somar os dois. Como assim? Ao invés de pegar a linha toda, a gente vai fazer de 1 até i menos 1. Porque a diagonal seria se eu pegasse o elemento i. Então vou até antes disso. No caso, o x tem que ter um tamanho correspondente com o que eu estou pegando de A, né? E para realmente não ter problemas, eu vou pegar também o mesmo intervalo, senão seria valores sem sentido. Então aqui vai ser de 1 até i menos 1. E aí eu vou somar com a mesma coisa, só que após a diagonal. Então eu estou basicamente ignorando aquele valor. Então aqui vai partir de i mais 1 e vai até n. Aqui de i mais 1 até n. Certo? Aí agora, depois de tudo, a gente vai dividir pelo elemento da diagonal. No caso é esse menos 4 que tem para todas as equações, mas a forma dele é A e I. Vou colocar o outro lado do parênteses aqui. Então é isso, executando esse programa, a gente tem... Opa. Eu esqueci de mudar isso. Pronto. Executando o programa, se eu printar x, a gente tem os valores. Então esse é o programa, mas a gente pode expandir um pouco para melhorar ele, que é o que? A gente vê como os valores de x mudam de iteração a iteração. Então, da forma que vai ficar, eu vou ter que x para cada iteração vai ter uma coluna. Então, iteração 1 tem essa coluna, iteração 2, 3, então vai ficar bem longo para a direita com os 4 valores, 4 linhas e várias colunas. No caso, vai ter 30 colunas. Para guardar esses valores, agora eu vou fazer com que aqui eu vou usar o x e k.
Aliás, eu estou guardando em alguma coluna, não é mais sempre na primeira. Na verdade aqui, como é o próximo valor, vai ser o k mais 1. E nesses valores aqui de x, coloco k. Só que aí é que tá. Quando, por exemplo, eu estou calculando nessa linha, na terceira iteração dessa linha, significa que eu já fiz duas iterações com todos, fiz a terceira iteração dessa linha, e estou fazendo a terceira dessa. Ou seja, para o x1 e para o x2, que eu calculei aqui, eu já fiz 3 iterações. Mas para o x4 eu só fiz 2. Então, para esses dois valores, na verdade eu posso colocar k mais 1 aqui e usar o valor mais recente, enquanto que esse tem que se permanecer em k. Se eu colocar só k ao invés de k mais 1, esse é o método de Gauss-Jacobi, que na verdade tendo assim dá para simplificar um pouco ele e pré-computar algumas coisas que ficariam antes do loop. Mas fazendo o k mais 1, a gente é o método de Gauss-Seidel, que ele tem uma convergência um pouco mais rápida, apesar de não ficar tão simples. Então, é isso. No caso, para não ter problemas com usar a parte que ainda não querer expandir de forma estranha o x, que teria problema com o octave, eu vou sempre aumentando ele. Você pode ou pré-dimensionar ele, né, fazer já com que ele tenha, por exemplo, 31 colunas, mas geralmente você não sabe o número de iterações que você vai ter, porque geralmente você checa um erro, né? Então eu vou colocar aqui para ele ir expandindo em cada iteração. Então o x, a coluna de x, a coluna k de x, né? Aliás, k mais 1, que é a próxima, vai pegar 0. Pronto, é isso. E também eu vou ter um caso antes, que não tinha antes. Para quando k ainda, para pegar o caso 1. Coisa que eu posso inicializar assim. Então fazendo isso, vou colocar aqui no final para printar o x, a coluna de x, no caso k mais 1. Fazendo isso a gente tem os mesmos valores que a gente tinha antes, mas se a gente printar o x completo, a gente consegue ver como ele evoluiu. Outra coisa, estando assim, a gente facilmente obtém um erro. Nessa questão não é necessário, mas em geral você vai usar. Como é que a gente faz o erro? Eu vou fazer o erro aproximado. O que é o erro aproximado? A gente considera como o x variou de uma iteração para outra. Porque quando ele estiver muito próximo do resultado, a variação do valor vai ser cada vez menor. Então vou pegar, a ideia é pegar o x k mais 1, que eu acabei de calcular, e subtrair de xk. No caso, a gente tem que pensar usando 2 pontos, né? A gente vai pegar a coluna, e é isso. E isso vai ser, o erro vai ter o mesmo formato de x, também sendo várias colunas. Vou inicializar ele assim, e aqui 2 pontos, mais 1. É isso. Executando, nenhum erro. Se eu colocar para achar essa variável, aqui na verdade começou estranho, né? Não faz sentido eu botar como zeros. Vou botar pontos.
Mas enfim, tirando isso, a gente vê que tem esse erro, vai diminuindo cada vez mais, e na nono, décimo primeiro, segundo, terceiro, na 14ª iteração, aliás, na 15ª, a gente não consegue mais nem ver nas casas decimais que ele dá o erro. E é isso. Obrigado por assistir.